Oi pessoal, eu sou a professora Gabriele e hoje a gente vai discutir a questão das aprendizagens ativas. A aprendizagem ativa ela vai estar dentro dos conceitos que a gente vê das metodologias ativas e, ao mesmo tempo que a gente tem a aprendizagem ativa, a gente tem a aprendizagem passiva. A passiva ela está mais relacionada à questão da aprendizagem tradicional, de ouvir, de ver, de escrever. E a maioria das pessoas, né, dos programadores que estão em sala de aula, que não tem um vínculo, né, com as metodologias ativas, acabam replicando isso, de sempre estar na questão da perspectiva do quadro, de estar relacionando com os alunos a questão das expectativas dentro de um caderno, nas provas. E já a metodologia ativa ela vai estar tendo uma outra questão, vai tendo um relacionamento com os educandos, né, de uma outra forma. De que forma seria? A gente vai estar relacionando a aprendizagem deles com o fazer, com o criar e com o interagir. Pelo menos é o que eu tento passar em sala de aula. Como professora de geografia, eu tenho várias coisas, né, para poder passar, mas sempre dentro daquilo que é fornecido para geografia escolar dentro de uma sala de aula. Então eu tento interagir com coisas que são divertidas e eu tento transformá-las em uma outra coisa para poder passar em sala de aula. Por exemplo, agora no 7º ano a gente está estudando as questões das regiões do Brasil. As 5 regiões, o Norte, Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste e o Nordeste, são 5. Isso a gente envolve o quê então? O mapa. Só que quando a gente entra na questão do Sul, que é onde nós moramos, no Paraná, a gente tem uma outra perspectiva, a gente pode aproveitar também de uma outra forma. Então, o que eu sugeri para eles? Que a gente criasse o meu lugar no mundo. Daí eu forneci para eles vários caderninhos, né, para eles colarem aqui. Daí tem as questões do planeta Terra, né, a questão da espacialização, da onde a gente vai chegar até chegar onde eles estão, aqui em Curitiba. Então, são vários bonequinhos, ó. Meu lugar no mundo, daí a gente vem planeta Terra, daí América no planeta Terra, dentro da América temos o Brasil, dentro do Brasil temos a região sul, e dentro da região sul temos o Paraná e o nosso município que é Curitiba. Daí eles devem recortar e colocar uns exemplos neste lado da tela para vocês verem a dinâmica, né, da forma que eles estão se envolvendo, é um projeto que a gente está desenvolvendo ainda com eles. Eu deixo algumas coisas livres porque eles precisam criar, então teve alguns que se relacionaram o mapa do Brasil, com as regiões, outros não, pintaram todo o Brasil de uma cor só, ou outros, cada estado federativo, né, cada federação do nosso país de uma cor. Também teve a questão de alguns colocarem as bandeiras nos países do mundo, teve alguns que colocou as bandeiras do Brasil, dos estados, então ele acaba sendo muito livre. Quando é livre, eles interagem de uma outra forma com o conhecimento, e é isso que a gente tenta passar dentro das metodologias ativas. Para esse meu lugar no mundo, eu já deixei preparado aqui, para que a gente consiga fazer agora. Eu vou acelerar essa parte, né, devido ao processo de execução. Daí a gente parte para outras 2 metodologias que eu também uso dentro da aprendizagem ativa e que é muito significativa para os meus alunos, porque eles realmente interagem, sabe, com o conhecimento. E é isso que a gente espera deles, interagir com o conhecimento, porque assim vai fazer uma educação mais significativa para a realidade deles. No futuro, quando eles saírem do colégio, da escola, eles conseguirem entender o que está acontecendo no espaço geográfico. Então, é isso que eu tento proporcionar nas minhas aulas de geografia. Outra coisa também, que eu converso muito com os meus alunos, é que eu não gosto de usar gritos, sabe, para educação em sala de aula. Eu converso sempre com eles, na verdade eu falo umas 3 vezes, não vou falar que é a primeira vez que dá certo, porque realmente não dá, eu estaria mentindo. Mas a questão da educação educadora. O que é uma educação educadora? A gente fala muito que a educação vem de casa, ela realmente vem de casa. Só que quando chega na escola, nós conhecendo o cenário da escola, a gente sabe que não é bem assim pro nosso lado, né? Que a gente muitas vezes somos desrespeitados. Então eu tento fazer o quê? A questão do respeito em sala de aula. Primeiro de tudo, eu tento interagir com eles falando assim, vocês gostam de gritos? Que gritem com vocês? Eles falaram, não gostamos. E eu falo assim, também não gosto de gritar. Então, a gente faz aqueles acordos em sala de aula, né? Do que a gente espera ter um relacionamento com eles. E, assim, 90% das salas de aulas que eu dou aula dá muito certo. Talvez mais de 90%. Mas a questão é que só vai ser bom, né? A educação só vai ser boa, só vai ser, realmente, vai dar para trabalhar com ela se a gente tiver uma situação, que é o respeito. Então, tem turmas que eu não consigo trabalhar de uma forma integral da aprendizagem ativa, porque eles ainda não estão preparados. Parece, né? Eles não estão preparados. Mas eu tento. Eu vou tentando fazer, relacionando com eles, principalmente dos 8º anos, que são as turmas que estão naquela transição, né? Da criança para o adolescente. Então, são geralmente as turmas que eu mais tenho algum tipo de problema. Mas, independente disso, eu vejo muitas coisas boas na interação com eles. Eu faço revisões diferentes, eu faço atividades mais diferentes. Eu tento fazer assim, para todo final de conteúdo, eu tento transformar ele em alguma dinâmica.
Porque com a dinâmica eles vão entender e vão poder relembrar, por exemplo, no futuro, na hora de uma avaliação descritiva. Porque assim, não vai ficar só parado sempre naquilo, sabe? Esperando para tirar uma boa nota, das expectativas de aprendizagem. Como que a gente vai atingir aquelas expectativas de aprendizagem que a gente tem, por exemplo, no NCO, né? A gente só vai atender essas expectativas se, por acaso, a gente fizer algum método para atingir elas. Porque só escrevendo, eles não aprendem. Então, a gente também tem aquela questão do analfabetismo funcional. Eles escrevem, mas eles não interpretam aquilo que eles estão escrevendo. E é algo muito nítido em sala de aula, porque eles realmente não interpretam. E para geografia, a gente precisa essencialmente isso, a interpretação. Então, esses meus métodos, para mim, pelo menos, em sala de aula, resolveram muito. Só finalizando aqui. Isso daqui, ó, eu estou fazendo, e eles, no caso, estariam fazendo da mesma forma, e relacionando aquilo que eles sabem sobre o espaço geográfico, que é uma das categorias de análise na geografia. Finalizando aqui. Peraí. Peraí. Fazendo nosso globinho geográfico. Ó, e o que a gente teve? Um caderninho, que geralmente eu peço para eles colocarem nos cadernos deles, né? Colarem essa outra parte. Daí eles vão abrindo e vão se deparando com aquilo que eles acabaram de construir. Com as cores que eles pintaram. Ó. E aí a educação acaba sendo um pouco mais interativa, divertida para eles também. Não só aquela coisa maçante, que é de falar de todas as regiões do Brasil, onde eles moram, onde eles vivem, aqui eles conseguem relacionar. Porque, por incrível que pareça, tem crianças que saem do ensino fundamental e não sabem nem a região que moram. Nunca viram um mapa mundi. Por mais incrível que pareça, tem gente que chega no ensino médio, já tive casos assim, em anos anteriores, que eu cheguei em sala de aula e teve gente que nunca viu um mapa mundi, por exemplo. Então, isso daqui acaba sendo muito importante de relacionar eles. Mas a geografia não é só mapas. A gente interage de outras formas com os conhecimentos também. Uma outra coisa que eu gosto de fazer com eles a questão do come-come. É um origami, aquele que a gente fazia assim na nossa infância. Eu tento transformar isso também numa didática. É algo simples, é algo fácil, mas é que eles fazem, eles criam. Então eu peço para que eles façam o origami. A maioria da turma, por incrível que pareça, não sabe fazer. As crianças de hoje não sabem fazer esse origami. Então eu ensino eles. Aqueles que sabem, eu peço para auxiliarem aqueles que não sabem, para ser mais rápido, né? Rápido a dinâmica. Então eu vou lá e eu vou orientando eles, ó. Vocês têm que fazer primeiro um quadrado, então você pega uma ponta, coloca na outra ponta. Daí eu falo para eles tirarem a parte de baixo. Daí eles vão tirando a parte de baixo. Tudo isso, todo mundo bem juntinho. Pra dinâmica chegar ao mesmo tempo pra turma toda. Daí vai lá. Falo ponta com ponta, vou demonstrando, né? Daí eu chego ponta com ponta. Falo pra eles fazerem as dobraduras do centro. Por mais rápido que eu esteja fazendo aqui, em sala de aula, demora uns 10 minutos para eu terminar de fazer esse origami, mas eu acho que vale muito a pena. E esses origamis eu uso essencialmente para a questão dos climas. Por que o clima? O clima é aquela coisa que a gente vê e ela é mais tradicional. Ou você decora, porque não vai mudar, ou você tenta fazer alguma coisa para transformar essa aprendizagem em algo significativo. E é o que eu tento fazer. Então eu falo para eles fazerem os origamis. Daí, por fora, eu peço para que eles desenhem cada um dos climas que a gente está estudando. Então, eles escolhem 4 climas e eles colocam as inscrições por dentro. Eles teriam toda essa parte de dentro para escrever sobre o clima. E aqui, por fora, para eles desenharem. Então, eles desenham aquilo que eu já passei em sala de aula, colocam fotos daquele tipo de clima, para resgatar na memória deles. E com isso, a gente tem daí a questão da significação na aprendizagem ativa. Eles vão estar interagindo, brincando depois. Porque daí eles vão fazendo, e nessa questão de fazer e criar, que são as duas coisas que eu gosto de criar com eles, né? Fazer, criar e interagir. Eles vão, dentro de um origami super simples, eles vão estar fazendo aquelas 3 metodologias que eu tento colocar em sala de aula. Então, isso daqui acaba sendo significativo também para a aprendizagem deles. A questão disso, eu coloco também um esforço. Eu tento valorizar o esforço deles. Então, para aqueles que estão indo muito bem, fizeram tudo bem bonitinho, eu tento dar uma gratificação. Ah, só por pontos? Eu não trabalho só com pontos com eles. Eu trabalho também, por exemplo, com adesivos. Eu gosto de colocar coraçõezinhos. Eu gosto de colocar as carinhas. Aqui tem várias carinhas, tanto felizes quanto aquelas que não são felizes. Também trabalho com as questões dos carinhos. Esse daqui eu encomendei com uns bentôs, que são aqueles bonequinhos, sabe? Um pouquinho... que são só uma figurinha. Então, eu tenho 3 carimbos do bentô.
O primeiro, que é o de parabéns, eu já vou mostrar. O parabéns, que eu uso principalmente naquelas atividades que são mais elaboradas, que merecem mais um esforço, né, deles, que eles acabam entregando. E só por um visto, não é nem por nota, por um visto, eles se empenham muito, porque daí eles vão querer aquele visto e eles gostam de mostrar para o coleguinha, mostrar para os pais isso. Ó, o mentor. Aqui tem o parabéns, o visto e o não faz a tarefa. Todos eles interagem com alguma coisa que está acontecendo em sala de aula. Em sala de aula também, eu gosto de trabalhar com coisas mais dinâmicas, como vocês podem ter visto. Tanto com um origami, um caderninho do conhecimento, o bingo geográfico. Eu faço algumas outras coisas que estão além do currículo formativo. Por quê? Porque daí também transforma a questão da relação dos professores com a turma. E transformando essa relação faz com que eles aprendam mais, interajam mais, tenham uma significação naquilo que eu estou tentando passar para eles. Daí vocês podem pensar assim, não deve dar certo. Não deve dar certo. Mas, como eu disse, a questão da minha educação que eu tento passar para eles é da educação educadora. De falar, por favor, obrigada. Ou falo assim, fulaninho, sai de cima da cadeira, por favor. É um esforço muito grande, é um trabalho muito grande. E às vezes não tem o resultado que eu espero, mas a maioria das vezes tem. Assim, generalizando mesmo, na maioria das vezes eu consigo. Eu tento não ficar usando muito aquelas expressões agressivas com eles, porque não é algo que eu acredito em sala de aula. E essa educação ela acaba sendo sempre um vínculo de aprendizagem com meus alunos e alunas. Então acaba tendo uma outra troca. Nem sempre é 100%, mas eu estou caminhando sempre com eles. Eu consigo, desde o começo do ano, no final do ano, tem assim, um parâmetro enorme, dá pra ver a drástica mudança que teve na relação. Inclusive pelas notas, né, que é onde a gente vê se no ponto final realmente deu certo aquela aprendizagem ativa. Então, hoje, no meu vídeo, né, de formação, são por essas coisas que eu trouxe, a questão do brinco, né, algumas didáticas que eu uso em sala de aula, algumas metodologias. Espero que tenha sido bom para vocês, porque eu espero estar com vocês em 2023 aqui também, contribuindo de alguma outra forma.